Ave Maria, Mater admirabile Dei Filii, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, esponsa fidelissima Dei Spiritus Sancti, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Stella Matutina, Ora pro nós, São Luís Rei, rogai por nós. em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Sentem-se. Se quiserem latim, se já. Bom, senhores, nós estamos vendo o processo revolucionário. O senhor Rodrigo disse para nós continuarmos. Aliás, tem um livro aqui, para quem quiser, tem mais um sobrando aqui. Bom, nós estamos vendo então o livro Revolução e Contra-Revolução. Nós fizemos um primeiro apanhado das 5 revoluções, falamos muito rapidamente da quarta e da quinta, das profundidades do processo revolucionário, na tendência, nas ideias e nos fatos. Ficou alguma dúvida da última reunião? Você fez um resumo, né, do livro aí. Sim. Precisa acender esses abajures aqui, senhor Rodrigo, e está faltando luz. Acende esse daí. Vai colocar muito baixo. Isso, assim vai ficar um pouco melhor. Qual que é a revolução comunista, senhor Samuel? Desculpe, qual que é a terceira revolução? Essa foi fácil. Muito bem. Depois tem a quarta revolução, que é uma revolução ecológica, tribalista, indigenista. Tem a quinta revolução, que é o gnosticismo, o satanismo, exatamente. A quinta revolução. Está muito bem. Nós vimos a... Diga, senhor. Revolução sexual se incluiria, né? A revolução cultural, ela faz parte dessa que hoje a gente chama de revolução cultural. O Dr. Plínio chamava também de revolução nas tendências, mas que na quarta revolução tomou uma grande proporção, que é a questão de primeiro transformar o homem para depois transformar a sociedade. A revolução, na terceira revolução, queria primeiro transformar a sociedade, tomar o poder, fazer a ditadura do proletariado e impor a transformação humana. Agora, nessa época que nós estamos, há uma mudança de método. Ao invés de tomar o poder para mudar o homem, primeiro se muda o homem para depois mudar a sociedade. E toda a questão da ideologia de gênero, do aborto, da eutanásia, enfim, de toda essa maneira como eles vão mexendo nas artes, que é um aspecto da revolução das tendências, mas ele vai enfraquecendo o homem. E se torna muito mais fácil para depois a pessoa dar a doutrina que eles querem trazer. É o que nós vimos sobre as 3 profundidades da revolução. Quais são as 3 profundidades sobre Soli? Nas tendências, nos costumes e nas ideias. Não, na tendência, nas ideias e nos fatos. Fatos, exatamente. Tendências, ideias e fatos. O que significa isso? É muito mais fácil fazer a pessoa gostar de alguma coisa tendencialmente ruim do que fazer a pessoa aceitar uma ideia errada. A ideia vai chamar a atenção da pessoa na mesma hora. Olha, faça tal coisa assim que é boa. Bom, mas eu aprendi que é errado, não sei o quê, tá. Mas se ela vai aceitando gradualmente, porque a revolução ela usa muito esse sistema de gradualidade, tanto em todos os aspectos, nas 3 profundidades ela usa isso, mas nas tendências é muito mais fácil o senhor perceber isso. Então, a pessoa vai aceitando uma música muito mais sensual, é uma música bonita, ao mesmo tempo é romântica, ao mesmo tempo é não sei o que, sentimental. Ela vai aceitando aquilo com muita facilidade. Pegue, por exemplo, a questão da Sorbonne. A Revolução da Sorbonne foi muito explícita nas ideias dela também. E ela tinha muita capacidade de mobilizar as pessoas. O que foi a Revolução da Sorbonne? Em 1968, em maio de 68, jovens universitários da Universidade da Sorbonne fecharam Paris, colocaram barricadas. Eles queriam romper com aqueles grilhões da civilização. Então eles diziam sur le pavé la plage, debaixo do paralelepípedo a praia. Aquele paralelepípedo representava a civilização, era preciso voltar, soltar os seus instintos, ir para a praia. Era a quarta revolução que vinha, esse tribalismo humano, essa maneira da pessoa ser levada pelos seus sentidos mais baixos e se soltar inteiramente. Era liberdade, igualdade, fraternidade levado a uma espécie de ápice. Isso era a Sorbonne. Só que logo depois houve uma marcha dos
parisienses contra aqueles excessos. E houve um recuo da Revolução, mas estava lançada a bandeira. Normalmente numa campanha alguém lança a bandeira lá na frente, por exemplo, começa a falar de coisas muito radicais, que não é para pegar no primeiro momento, é para exatamente lançar o caminho para onde deve ir, depois gradualmente. Ele pode tentar ir de marcha rápida, mas depois ele vai chegar lá de marcha lenta. Assim é o nudismo, assim era a ideologia de gênero, casamento homossexual. Ele vai, primeiro joga lá na frente. A pedofilia é o mesmo processo. Nós estamos em vias de, com o tempo, perder a barreira que separa o horror da pedofilia, por causa desse processo que é de gradualidade, às vezes, e alguém joga a bandeira lá na frente. Vai aparecer alguém como aquele Cohn-Bendit, eu não sei qual é outro desses, que era um revolucionário da Sorbonne, da Revolução da Sorbonne, que já defendia a pedofilia. Naquele momento não devia pegar. Ele sabia que não ia pegar. Ou pelo menos os que estavam em volta dele sabiam. Mas gradualmente a sociedade ia caminhando para lá. Essas são as duas marchas da Revolução, marcha lenta e marcha rápida. Agora, além disso, nós temos o problema de que o homem é muito mais facilmente mudado pelas suas tendências. Então, comecem a gostar da arte moderna. A arte moderna, ela é cacofônica, ela vai quebrando o senso da razão no homem. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma música antiga, clássica, e uma música moderna, nós vamos perceber uma grande quebra da racionalidade, da ordenação da alma, por causa que a alma tem a razão, tem a vontade, tem a sensibilidade. A música moderna quer fazer uma explosão de sensibilidade. A música clássica ela vai buscar muito mais estimular a racionalidade humana, não o racionalismo, mas a razão humana, que vai poder contemplar aquilo de forma muito mais serena, muito mais ordenada. Depois a pintura começa a ficar toda disforme. Ela vai perdendo a noção. Se a pessoa visitar um museu de arte moderna, e aconteceu de fato, num desses, por exemplo, uma faxineira jogou fora uma das grandes obras que valia alguns milhões de dólares, não sei o quê, porque ela achou que era lixo. Porque parecia lixo. Era uma espécie de desordem colocada de forma como se fosse arte. Isso vai quebrando a razão humana. E chega todo mundo, olha que coisa bonita, isso vale $1 milhão, não sei o quê. E a pessoa vai ficando insegura, porque a imprensa faz a campanha. E depois, a música, por exemplo, quando é sentimental, é muito fácil a pessoa gostar, porque o homem tem tendência ao sentimentalismo, é um dos defeitos do pecado original. E essas paixões humanas são facilmente manipuladas quando alguém quer manipulá-las. O marketing é todo de manipular isso, né? Propaganda é feita por isso. Portanto, eu não estou contando nada que não seja conhecido de quem faz comunicação social, por exemplo. Mas eu estou mostrando de um lado muito mais profundo como é que isso dentro da história motivou um processo histórico. Então, essas pessoas chegam numa boate, chegam num bar, às vezes, está passando uma música, e essa música vai mexendo com o sentimentalismo dela. Depois é muito mais fácil ela passar para algum fato, ela vai fazer alguma coisa que ela não faria antes. Ela que não queria cometer um pecado, por causa do ambiente em que ela está, ela mais facilmente é levada a cometer aquele pecado. Estou dando um exemplo que aí vai cair já nos fatos. Então a pessoa vai e, enfim, precisamos pensar alguma coisa assim, mas ela está lá, eu quero manter a castidade, eu quero ser solteiro, eu quero ser não sei o quê. Ele vai num lugar que tem uma música sentimental, daqui a pouco ele está dançando com uma fulana. Daqui a pouco está beijando a fulana e assim por diante, porque ele que tinha uma vontade de não fazer tal coisa, por causa do ambiente, ele foi enfraquecendo aquela vontade. E de repente, em determinado momento, surge a ideia nele, eu vou fazer tal coisa, etc., e ele vai para os fatos. Isso que eu dei o exemplo com uma pessoa se passa com as sociedades. É muito mais do que, por exemplo, as duas marchas da Revolução, que existia em todos os processos revolucionários, mesmo na Revolução Francesa, tinham os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram os revolucionários de marcha lenta, no fundo. Eu não quero nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Todo mundo é mais ou menos assim hoje em dia, né? Chega um comunista, vamos romper e pegar toda a propriedade privada e distribuir para os pobres. No fundo, é uma mentira, porque, evidentemente, vai ficar na mão do Estado. É a única maneira, porque depois também não haveria... Se a pessoa dá um carro para uma pessoa, logo depois o carro estraga, tem que ter alguém que está cuidando, etc. Então, o Estado acaba sendo o dono de todo mundo é escravo do Estado. Mas, na cabeça do comunista, vamos dividir entre todos. Aí vai chegar o nhonhô, propriamente, o Dr. Plínio chamava de nhonhô,
esse pessoal que chega e começa a dizer assim, meio amolecido, esse pessoal é meio radical, né? Mas também a TFP, isso de defender a propriedade é demais, né? Vamos fazer uma coisa mais ou menos social-democrata. Aí vai e vota no Fernando Henrique Cardoso, depois elege o Lula. É mais ou menos o processo histórico que aconteceu no Brasil. E foi na parte inteira. Na Rússia, a mesma história. Antes de aparecerem os bolcheviques, tinha o Kerensky. Kerensky era o social-democrata que assumiu o controle da Rússia depois da queda do czar e antes da vitória dos bolcheviques. Então, o Kerensky parecia o moderado. O que ele fez? Preparou a vinda dos radicais. Porque a tendência dos revolucionários de marcha lenta é levar depois ao final do processo, que é a implantação dos fatos mais revolucionários que no primeiro momento ele não aceitava. Ele vai gradualmente, lentamente, chegando ao fim último dos radicais. Então, nessas três profundidades do processo, nós temos as tendências, as ideias e os fatos. Eu vou mostrar mais uma vez, eu acho que eu mostrei para o professor de Santa Teresinha, e nós comentamos aqui de São Sebastião. Nós comentamos sobre São Sebastião e eu acho que vale a pena nós vermos isso aqui. Quem estiver acompanhando pela internet, basta entrar no site Plínio Corrêa de Oliveira Info, aliás, basta colocar Plínio Corrêa de Oliveira, espaço Info, espaço Varonilidade Pagã e Falsa Paciência Cristã. Vai aparecer esse Ambientes, Costumes e Civilizações nesse site que eu falei. E são duas fotos. Depois o senhor Rodrigo vai colocar no vídeo. Uma delas é a imagem de São Sebastião, como saía na década de 50. Em 1957, quando o Dr. Plínio escreveu esse Ambientes e Costumes, São Sebastião era representado dessa forma à direita, com as flechinhas do lado dele, furando ele com a cabeça meio torta, meio sentimental. Hoje é muito pior do que isso, hein? Isso daqui é na década de 50. A revolução foi andando, ela é gradual, ela vai andando. Então, o Dr. Plínio vai fazer o comentário de como essas imagens vão amolecendo o senso católico do que é a santidade e do que é a varonilidade. Então vamos ler aqui, é bem curto, é uma página e meia. Se compararmos os traços deste romano do século III de nossa era, representado em uma esplêndida escultura que se conserva no Palácio do Capitolino, com os do famoso Apolo de Belvedere, a incorreção dele se patenteia imediatamente. Deste ponto de vista, não se poderia dizer com rigor de expressão que se trate de um belo homem. Então, à esquerda, eu estou vendo um romano do século III. Entretanto, ninguém pode negar que uma certa sensação de beleza se desprende do conjunto de sua fisionomia, mas é uma beleza principalmente moral. O talhe do rosto e a conformação do crânio são muito proporcionados. A fronte, as orelhas, os olhos, o nariz e a boca se adequam reciprocamente com perfeição. Destes traços, cada uma dá uma impressão de justa medida, de força, de regularidade, que parece encontrar no olhar sua mais alta e viva representação. Olhar límpido, sereno, grave, habituado a analisar o mundo com um senso de dominação e uma confiança em seus próprios recursos. Realmente admirável. Veja o papel da descrição. É muito importante quando a pessoa quer analisar alguma coisa, saber descrever aquela que ela está vendo. Então o Dr. Plínio está pegando essa fisionomia, está fazendo uma descrição do que ele está vendo. Olhar que deixa transparecer uma alma de têmpora varonil, capaz de enfrentar com força e nobreza os embates e os reveses da vida. Toda a vida humana é cheia de embates e reveses. Tal era o romano, todos o sabem, e estas foram as qualidades que ele soube comunicar às suas grandes realizações, o império, o direito e as obras-primas de sua literatura e de sua arte. Mas se tal era o romano, muito particularmente tal era em Roma o militar, pois foi pelo alto teor com que possuíram as qualidades do povo que os exércitos romanos dominaram o mundo. Então, vocês imaginem o que era um romano que conquistou todo mundo conhecido da época dele. O mar Mediterrâneo, eles chamavam de Mare Nostro. É nosso marzinho aqui, isso aqui é nosso lago. Hoje são dezenas de países que têm acesso ao mar Mediterrâneo. Naquela época era um único país, era um único império, era o Império Romano. Então era um povo que tinha uma capacidade enorme de organização, de liderança, de domínio, uma capacidade militar
Isso veio de uma firmeza e de uma força de alma, que aquela cultura, apesar de pagã, não tinha destruído. Depois foi destruindo. A queda do Império Romano foi também pelo mesmo processo histórico que nós estamos vendo hoje acontecer no Ocidente. Vai enfraquecendo esse lado do homem, ele vai se tornando sentimental, depois apareceu também o homossexualismo, depois vieram os povos bárbaros, eles já não tinham mais força para deter o avanço dos povos bárbaros. Bom, mas esse era o Império, esse era o romano. Agora, São Sebastião era um soldado romano. Só que ele é representado como essa outra flechazinha, como essa outra foto aqui do lado, né? Em 57, hoje é muito pior, hein? Uma imagem de onda, né? Essa é... Uma imagem meio de onda, né? Comparada a essa, né? Ah, não, pois é, uma imagem de onda, senhor, sim. Horrível, mas imagine que hoje é muito pior, ele está muito mais... Hoje virou uma cabeça de boneco, né? Ah, é uma boneca hoje. Então. Bom, São Sebastião foi, no mesmo século III, o comandante da primeira corte sobre os imperadores Diocleciano e Maximiano. Esta tropa era a elite do exército, o qual, do ponto de vista da varonilidade, era, por sua vez, como dissemos, a elite do povo. Não conhecemos nenhum documento capaz de nos esclarecer sobre a fisionomia do glorioso Marte, mas tudo leva a crer que seria ainda muito mais grave e forte do que a do romano anônimo do primeiro clichê. E isso tanto mais quanto São Sebastião era católico, e a graça, elevando e fortificando a natureza, longe de debilitar nele as virtudes do romano, lhes dava um valor e uma intensidade incomparáveis. Como admitir, então, que o nobre chefe de corte se parecesse com esse jovem, que, crivado, embora de flechas, se diria a um tempo a antítese da mortificação cristã e da gravidade do espírito? Ele parece mortificado? Ele parece quase chorando com pena de si. Ai, coitadinho de mim, por que fizeram tão mal, né? Eu sou tão bonzinho. Não é isso que parece aqui? Olha, eu sou uma pessoa boazinha, por que estão me flechando aqui? Isso não tem nada de mortificação cristã, de aceitar o sofrimento por resignação. Nada de gravidade de espírito. Trata-se de um moço bem feito de rosto e de corpo, muito seguro de sua boa aparência, encantado de se exibir. Seu rosto tem uma expressão sentimental e caprichosa. A atitude de seu corpo é de quem está molemente gozando o sol e as brisas, um pouco cansado de estar de pé. Ele usa o tronco de árvore como confortável encosto e arranjou um jeito de apoiar comodamente os pés em 2 galhos cortados. Se vocês quiserem, pode ficar olhando para a foto enquanto eu vou lendo. É muito mais interessante. A figura tem até uma sensualidade, né? Se você... Inteiramente. As flechas não lhe causam a mínima dor. Nada na sua figura nos dá a impressão de que ele vai morrer. A lembrança de Deus e da vida eterna, a súplica para alcançar a perseverança final, a prece pela Santa Igreja, a invectiva salutar ou a palavra de bondade aos algozes, nada disto se exprime ou se representa no quadro. Um ponto muito importante, o Dr. Plínio sempre defendia a Santa Igreja. Então ele aqui, a prece pela Santa Igreja. Isso é um marco distintivo na alma de um contra-revolucionário, o amor e a dedicação inteira à Santa Igreja, em todos os momentos. Nós não choramos por nós choramos pela Igreja. Nós não sofremos porque nós somos atacados, nós sofremos porque a Santa Igreja é atacada. Aqui em São Sebastião não há nada disso. Não há nem sequer a invectiva contra aqueles que atacam, ou a bondade para com aqueles que o atacam, para que se convertam. Nada, né? Dir-se-ia que este moço, enfastiado por se achar só, está esperando que o venham buscar, a fim de volver aos afazeres da vida cotidiana. Essas flechas, eu estou aqui cansado, vamos voltar para fazer o que eu fazia antes. Em última análise, trata-se de uma figura moralmente medíocre, preocupada exclusivamente consigo e com o mundo, na medida em que este lhes diz respeito. Pertence à família moral das almas banais. Artisticamente, um grande quadro, que aliás se deve ao pincel imortal de Botticelli. Portanto, esse aqui já era um pintor renascentista, pós-medieval. Exatamente, é renascentista. Hoje em dia é muito pior do que Botticelli fazia. Mas que ao mestre não deveria ter intitulado São Sebastião. Melhor teria sido apagar as flechas
figurar o jovem no nível do chão e chamar o quadro moço faceiro tomando sol. Ele deitaria ali, colocaria o sol em cima dele, ele ficaria lá tomando sol à noite, durante o dia. À noite não dava para tomar sol, queria tomar lua. Aqui esses comentários, para fazer sentir todo o mal que a renascença pagã faz às almas, difundindo pela arte um estado de espírito impalpável, mas contagioso, capaz de contradizer discretamente todas as ideias da Igreja sobre a perfeição moral. Advertência para os católicos, postos em face das aberrações tão mais graves de numerosos artistas modernos. Esse quadro negava tudo que a Igreja ensinava no fundo sobre a perfeição moral. E ninguém percebia, não era muito explícito, é muito bonitinho, ele está lá, olha São Sebastião como ele era bom, assim que tem que ser o católico, aguentando as flechas. Então, você vai lá, você dá uma bofetada, você vai sorrir assim para ele, vai virar a cabeça torta. Ele era um capitão de uma das tropas, era um centurião. Desconstruiu a imagem dele total, né? É uma desconstrução da imagem, mas ela tem um objetivo, ela vai amolecendo os católicos. A pessoa, em vez de ser varonil, ela imaginar um católico que tem que ser varonil para enfrentar a si. O mais difícil, hein, senhores? Começa a enfrentar a nós mesmos. É muito mais fácil depois sair na rua, na Paulista. Olha, preciso agora colocar ordem no Brasil. Muito mais fácil. Muito mais fácil do que enfrentar a si mesmo. Quando a pessoa fecha os seus olhos e vai dormir, vem dentro dela todos os problemas que ela tem. E ali é o momento do heroísmo dela. Bom, o Dr. Plínio dizia que antes da nossa luta é interior. A primeira luta nossa é conosco mesmo. O principal adversário somos nós. No mundo, ele tem que reinar em nós. Tem que reinar em nós. É a partir de nós que nós conseguimos mudar a sociedade. É por isso que um dos livros que o Dr. Plínio gostava muito era A Alma de Todo Apostolado, de Dom Chotar. Porque Dom Chotar explica muito bem que para fazer bem aos outros é preciso ter vida interior. Se nós não temos a disposição ao sacrifício, ao sofrimento, que não é o sentimentalismo, não é o que faz aqui essa imagem de São Sebastião, porque São Sebastião aqui não tem amor ao sofrimento, ele tem amor ao choro de si mesmo, à pena de si mesmo. Essa imagem é de quem está chorando para dentro de si, o desprezo que recebeu, que no fundo gosta daquele gostinho de sentir-se a si próprio. Em vez de ele amar a Deus, que é transcendente a nós, ele se volta todo para si, ele ama a si acima de tudo e fica numa posição chorosa, sentimental e triste. Porque ele não tem a capacidade de sair de si e enfrentar o mundo. O mais difícil, portanto, é essa vitória de si mesmo. Quando a pessoa tem vida interior ordenada, moldada por aquilo que a Igreja ensina, ela enfrenta o adversário, ela enfrenta o mundo, não porque ela é forte, porque ela confia na graça de Deus, que vive nela porque ela pôde cultivar essa graça pelos atos de virtude que praticou. Então, se ela quer fazer apostolado, esse apostolado vai ser tão mais frutífero quanto maior for a vida interior dela. E, portanto, quanto maior ela souber dominar a si mesmo. Quem não domina a si mesmo, ele pode fazer grande coisa, aparentemente, mas elas nunca vão ser na profundidade grande. Elas vão ser sempre superficiais. No livro Alma de Todo Apostolado, o Dom Chotar fala isso mesmo, né? Antes de você querer fazer o trabalho de apostolado, você tem que trabalhar em si mesmo, né? Trabalhar sua vida espiritual. Exatamente. Depois ligar para essas coisas. São Francisco de Sales diz a mesma coisa no livro Filoteia. Não dá para um cego guiar outro. Nosso Senhor no Evangelho diz, um cego guiando outro cego, os dois cairão no abismo. Não? Nós tivemos uma reunião sobre isso com o Pedro do CDB. Ele nos deu uma conferência essa semana sobre a Alma de Todo Apostolado com o padre Dalvan lá do Pará. Interessante. Pará não. É Pará. Eles deram pra gente uma conferência muito boa. Excelente. Seu Federico, você estava comentando aí, não sei se você ouviu, há um pouco tempo atrás, acho que foi na CNN, que eles publicaram uma matéria de esquerdistas, né, dizendo os santos que eram homossexuais e a imagem de São Sebastião. Sim, eu ouvi falar. Não tem nada a ver, São Sebastião não tem nada a ver. Mas hoje em dia ele tá com os braços para cima numa pose bem sensual mesmo. Tá muito pior, né, hoje em dia. Roupa, as flechas. Parecendo que ele tá se exibindo ali. Modelo de brinquedo de criança, né? Mas é a imagem que passa. E um detalhe também, você pode ver ó, que flecharam o homem e ele não sangra, não. Não tem problema. Isso não Tem tem uma flecha, não levou muito espetada. É que nem você fala mesmo da própria imagem do demônio,
Ave Maria Puríssima, né? Que o demônio está até bem mais forte do que os próprios anjos, né? Mostra um demônio normalmente muito mais inteligente, muito mais forte do que os anjos da guarda, que são os bobinhos, umas criancinhas bobinhas. Nossa, os anjos são tão fracos assim, né? Não, só os anjos bons, os maus são fortes. Sim. É a impressão porque a pessoa assim não tem muita confiança de rezar o seu anjo, né? Parece que ele não vai ajudar muito porque ele é uma criança bobinha que está tocando violino. É tudo falso isso, né? O que o senhor estava comentando de lançar a bandeira lá para frente é uma técnica que eles usam o termo, né, de quebrar o tabu. O que é o tabu? É um preconceito da sociedade de tratar com aquele tema, porque aquele tema geralmente é repulsivo. Então as pessoas não tratam desse tema porque ele por si só é abominável. E eles falam quebrar o tabu porque eles vão tratar desse tema, vão colocar nas mídias, vão colocar, por exemplo, a artista da Globo falando: precisamos conversar sobre o aborto. Ela não quer conversar. Ela quer quebrar a resistência da pessoa, quebrar totalmente as barreiras. Aí você começa a falar sobre um tema pesado, e em 10 anos quem está falando sobre isso são os acadêmicos. Já estão escrevendo um livro, alguns defendendo essas aberrações, e aos poucos as ideias vão tomando forma, vão pegando um monte de gente. Até que vem a lei. Aí é o fato. São as 3 profundidades. E ao outro lado da revolução, que é a marcha lenta, é a social-democracia francesa, né? Nós tivemos aqui no Brasil uma oposição PT e PSDB durante muitos anos, que o PSDB era chamado de direita, e na França, a social-democracia era conhecida como uma tartaruga, porque eles marchavam para a revolução devagar. Exatamente. Enquanto a esquerda era mais rápida, né, nas coisas, mas os dois, mesma porcaria. Levavam ao mesmo fim. Era o problema da democracia cristã. A democracia cristã era péssima. Em vários lugares, muitos católicos embarcaram na história: a democracia cristã, nós vamos colocar o cristianismo na democracia da Revolução Francesa. Bom, muito tempo depois saiu a democracia cristã, mas a democracia liberal que nasceu na Revolução Francesa, os católicos entraram na política, etc., e eram muito firmes. Na época de São Pio X, eram muito firmes. Só que depois, como houve uma mudança também dentro da igreja, começou a haver uma tendência ao progressismo católico. Já na década de 30, de 20, de 30, o Dr. Plínio escreveu o livro em defesa da ação católica por causa disso. A ação católica já estava toda levada para a ideia do social. E o social já era o começo da entrada das ideias progressistas dentro da igreja. Depois deu na teologia da libertação, etc. Mas aí surgiu a democracia cristã, que em vez de dizer vamos expropriar os ricos, porque o Estado tem que controlar todos os meios de comunicação, não falava da moral católica sobre a caridade, falava da igualdade social, falava do direito social, falava da justiça social, que eram todos os termos que a esquerda radical também usava, mas eles queriam usar de outra forma, só que no final levava sempre ao mesmo fim, e eles apoiavam os projetos mais radicais. Eles iam mais devagar e chegavam depois no mesmo resultado. Era o problema da marcha lenta do revolucionário. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos uma tendência sempre a sermos semi-contra-revolucionários. A pessoa tem que ser contra-revolucionário por inteiro, por buscar repudiar tudo o que é revolução, para que ela fique longe de nós. Nós não vamos conseguir, porque nós nascemos no mundo revolucionário, e nós vamos absorvendo isso muitas vezes sem perceber. Mas nós temos que buscar essa perfeição, porque o semi-contra-revolucionário vai fazer sempre, em alguma medida, o papel, em algum ponto, do revolucionário também. Em alguma coisa ele vai aceitar. Então, esse livro trata, então, também desse assunto, depois da questão das três profundidades da revolução, que nós vimos. Aliás, alguém tem uma pergunta sobre as 3 profundidades? Das tendências, dos fatos e... Tendências, ideias, fatos. Senhor Frederico, uma revolução nos fatos não necessariamente vai precisar das ideias e das tendências, né? Pode surgir sem ter tido antes uma tendência, uma ideia que levou àquele fato. Né? Normalmente aí ela é meio natimorta, ela vai aparecer e depois ela cai, porque não há uma preparação anterior para que ela funcione. E uma ideia pode surgir sem uma tendência? Pode, e ela pode provocar tendências também. Seria uma nova filosofia? Uma nova filosofia. Agora, normalmente, para a nova filosofia pegar nas pessoas, digamos assim, é porque elas já estão preparadas. Elas já vão aceitar essa mudança, elas já estão muito mais voltadas para si. Elas já pecaram muito, elas já foram mudando a maneira de ver. Há uma frase que o Dr. Plínio gosta muito, eu não sei se nós já lemos aqui,
eu acho que quando nós falamos da revolução nos fatos, deixa eu pegar aqui, nas ideias. Aqui está, Paul Bourget. Na página 23, bom, vocês estão com outro número, mas Paul Bourget, que era um escritor francês, escreveu uma obra chamada Le Démon du Midi, o demônio do meio-dia, que ele dizia o seguinte: cumpre viver como se pensa. Nós estamos vendo a revolução das ideias. Cumpre, capítulo 5, item 2, da parte 1. A revolução das ideias. Então aparece lá a frase do Paul Bourget: cumpre viver como se pensa, sob pena de mais cedo ou mais tarde acabar por se pensar como se viveu. O que significa isso? Se a pessoa vai vivendo diferente do que ensina a igreja, se, por exemplo, eu digo, eu tenho que praticar a castidade e eu não vivo na castidade, eu tenho que praticar a virtude da humildade, eu vivo no orgulho, eu não posso roubar e eu roubo, então no primeiro momento eu continuo falando contra a impureza. A pureza está errada, a igreja está certa, está não sei o quê. Com o tempo, a pessoa, todo homem é assim, ele vai justificar a sua conduta, ele vai justificar aquilo que ele faz, ele vai começar a dizer, não, a igreja está errada. É muito exagero, é o problema, não, isso é exagerado demais, eu não quero ir tão longe assim. A igreja é muito radical. Pureza, castidade, inocência, humildade, mentira, não sei o que mais, qualquer coisa assim. Não, isso é muito, um exagero. Nós temos que ir pela metade. A pessoa vai justificar, todo homem assim, hein, senhores? Não imagine que são os outros, não, somos nós, todos nós. A pessoa vai justificar. E quantas pessoas deixam de ser católicos porque em determinado momento da vida eles começaram a viver de tal maneira fora do que a igreja ensinava que eles não tinham opção. Ou eles mudavam de vida ou eles diziam que a igreja estava errada. E para eles, como eles não queriam mudar de vida porque eles estavam viciados no erro, o vício produz uma escravidão, eles vão chegar e dizer a igreja está exagerada. É muito exagerado. Então é essa frase. Como? Abismo atrai outro abismo. E essa frase exatamente, o Dr. Plínio colocou aqui por causa disso. Cumpre viver como se pensa, eu tenho tais valores, eu tenho que viver na prática. Sob pena de, mais cedo ou mais tarde, eu acabar por pensar como eu vivia. Eu vivi diferente, pensar como se viveu. Eu vivi de outra forma e eu vou mudar a minha maneira de ser. Então, as tendências, as ideias e os fatos, elas não necessariamente ocorrem nessa ordem cronológica. Mas as ideias vão produzir tendências também, e elas vão produzir fatos. No momento que a pessoa rompe com a igreja, é o fato. Primeira coisa é a igreja está errada. Agora eu vou virar protestante. Eu fiz um fato. Ou eu vou fazer uma revolução, a Revolução Francesa, é preciso decapitar todos os nobres. Ou é preciso roubar a propriedade das pessoas. Porque esses homens são todos iguais. Eu aceitei essa ideia até o fim. Por que tem alguém com dinheiro e outro não tem dinheiro? São todos iguais, não tem direito. A pessoa vai fazer os fatos. Então são 3 profundidades: tendências, ideias e fatos. A quarta revolução é sobretudo uma revolução nas tendências. A revolução hoje ela usa muito as tendências para poder fazer com que as pessoas comecem a perder a varonilidade, comecem a perder a capacidade de lutar contra os seus defeitos e assim por diante. Depois o Dr. Plínio diz que o processo não é incoercível, nós podemos lutar contra esse processo. Então, eu falei sobre a questão das 2 paixões humanas. Quais eram as 2 paixões, senhor Luiz? Qual que era? 2 paixões que a Revolução explora para levar os homens nesse processo revolucionário. 2 paixões humanas. Senhor Caio? Está na ponta da língua. Não, na ponta da língua não adianta, tem que ser para fora. Joga para fora. Senhor Liran? Eu não vi semana passada. Sei. Mas é da semana passada. Sobre sensualidade? Orgulho, exatamente, sobre só ele sabia que ele sabia. Orgulho e sensualidade. Orgulho e a sensualidade. Acho que esse fala no primeiro, o Dr. Plínio ele aborda isso no primeiro capítulo, né? Provavelmente. Depois ele vai falar de novo, ele vai dar com mais detalhes. Mas o orgulho e a sensualidade são as forças propulsoras, essas 2 paixões humanas. A pessoa quer pensar sempre nela, a pessoa quer ter toda a liberdade para as suas paixões, para os seus sentimentalismos, a sua sensualidade. Então, orgulho e sensualidade, elas vão dar na liberté, égalité, fraternité, na liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, na medida que elas foram exploradas habilmente por aqueles que são inimigos da civilização cristã. Há
o demônio e aqueles que servem o demônio. Nós vimos isso na reunião passada, quando o nosso Senhor falou no começo do Gênesis já, porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Nós somos a posteridade da Virgem, o demônio tem a posteridade dele. Ele vai armar botes ao calcanhar da Virgem e ela lhe esmagará a cabeça. Nosso papel, senhores... Bom, vocês já viram as imagens de Nossa Senhora, né? Várias imagens. Aqui deve ter uma também. Nossa Senhora está esmagando, não sei se nessa, mas em várias imagens, Nossa Senhora está esmagando a serpente. Ela está pisando numa serpente. Por quê? Ipsa contra, é aquela imagem que está no estandarte nosso. Ela esmagará. Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente. E as imagens de Nossa Senhora hoje em dia, né? Hoje são horríveis também. Algumas delas são péssimas. A cabeça da serpente, né? Olha, nosso papel, senhores, o doutor Plínio comentava muito isso, é ser o calcanhar de Nossa Senhora. Nós temos a alegria de poder ser o calcanhar de Nossa Senhora. No mundo, no tempo, na história, nós combatemos o processo revolucionário. O processo revolucionário é esse bote, no momento em que nós vivemos hoje, que o demônio está dando na posteridade da Virgem. E nós somos o calcanhar que deve esmagar essa cabeça maldita da serpente. E dos filhos dela, que fazem o processo revolucionário andar. Bom, aqui tem várias matérias, tem a questão da monarquia, república. Alguma pessoa pode dizer, bom, a igreja é só monarquista, a igreja é só republicana. O que os senhores acham? Monarquista? Isso, então não pode haver república? Jamais. Não, hoje é sinodal. Hoje é sinodal, hoje seria a república sinodal. A república revolucionária não pode haver. Mas nem todos os povos, seja por circunstâncias históricas, seja por circunstâncias, não sei, geográficas que sejam, não tem propriamente uma monarquia, não tem como ter monarquia. A melhor forma de governo, como ensina São Tomás, é o misto das três formas. Quais são as três formas? Quem é que sabe? O subsolo não vai responder porque ele sabe. Você sabe? Monarquia, república e aristocracia. Vamos lá. Qual? Aristocracia, monarquia e democracia, república. Isso. Governo de um só, governo de poucos e governo de todos, né? Sim, a democracia do povo, digamos assim. Há três formas legítimas, São Tomás ensina isso, baseado já em Aristóteles, são as três formas, que é o que pode existir uma pessoa, várias pessoas, ou todas as pessoas, que seria a população. Então, é monarquia, aristocracia e democracia. As três formas são legítimas. A melhor delas é o misto das três. Há o rei, há certas coisas que são a aristocracia que resolve, outras que são a população que resolve. Um católico autêntico, por inteiro, ele vai ser sempre levado a perceber a perfeição da monarquia, porque a monarquia é a mais perfeita delas, na medida que ela é temperada pelas outras duas também. E nenhuma delas é essa democracia liberal que nós vivemos, igualitária, que é revolucionária. No fundo, é uma espécie de república sinodal, como o senhor Liran disse. É uma república igualitária. Ela tem ódio à igreja. Foi a república que nasceu na Revolução Francesa. Essa forma, não. Ela não é a forma correta. Quando Leão XIII fez o Haliman, ele escreveu essa encíclica que falava das três formas. O Haliman mostra exatamente que as três formas são legítimas, mas ele não entra no problema do que era a Revolução Francesa naquela época. E isso foi muito ruim, porque naquele momento os católicos todos eram monarquistas, não havia a menor dúvida, e defendiam a monarquia. Depois disso não, começou a haver dúvida. E a república igualitária, revolucionária, que tem ódio à igreja, que é laica, que vai perseguir porque é materialista, que no fundo vai levar ao comunismo gradualmente, ainda que não seja a tomada de poder dos bolcheviques, ainda que não seja a parte mais radical do comunismo, essa república começou a ser legitimada pelos católicos depois disso. Eles começaram a perder a aversão que eles tinham à república. Mas a melhor forma de governo, portanto, é a monarquia, e hoje nós teremos a visita aqui de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é tataraneto da princesa Isabel. Então, o doutor Plínio aqui na parte do capítulo 6, parte 4, ele fala das velocidades. Então tem as alta velocidade e a marcha amorosa. Então, alta velocidade. Os movimentos pré-comunistas, os anabatistas, por exemplo, nós conversamos sobre isso na reunião passada, os anabatistas eram protestantes já que estavam lá na frente. Eles estavam na Renascença e eles já queriam o comunismo. Eles faziam parte da primeira revolução e já pediam a terceira. Eles eram de alta velocidade.
Depois tem os morosos. Lentamente, ao longo de mais de 4 séculos, as correntes mais moderadas do protestantismo, caminhando de requinte a requinte por etapas de dinamismo e de inércia sucessivas, vão entrando, favorecendo paulatinamente, de um ou de outro modo, a marcha do Ocidente para o mesmo ponto extremo, por causa da visão igualitária. O protestantismo foi o primeiro brado igualitário na história que desencadeou nos fatos esse processo. Nas tendências, o que foi o primeiro? Humanismo e o Renascimento. Foi o antropocentrismo, a filosofia toda que passou a ser antropocêntrica. O antropocentrismo é uma maneira de se referir a esse processo que nas artes tem o nome de Renascimento ou humanismo também. O humanismo também é filosofia, mas ele tem um aspecto filosófico, um aspecto artístico, um aspecto político. Ele foi uma grande mudança, mas era sobretudo tendencial. Não era explícito nas ideias ainda. Começou com os trovadores ali, né? Os trovadores, os enciclopedistas, foram vários movimentos em áreas diferentes da arte, da filosofia, da política, da sociologia, de todo o domínio humano, da ciência, começou a entrar a ciência empírica. Aí também já são as ideias, a filosofia começou a ser mudada, todo o tomismo começou a ser invadido por doutrinas que relançavam as mesmas doutrinas esotéricas e gnósticas da Grécia Antiga. O auge grego de Aristóteles começou a ser quebrado depois por causa da influência das filosofias gnósticas que entraram na Grécia quando Alexandre Magno invadiu a Índia. Alexandre Magno conquistou boa parte do mundo. Em vez da Grécia, no fundo, passar ao melhor da sua filosofia para aqueles povos que eram gnósticos, como eu comentei na reunião passada, desde Adão e Eva, a humanidade se dividiu em 2 ramos. Um ramo que via Deus, no fundo, como imanente, por causa do orgulho, eu sou Deus, eu amo a Deus, eu quero sentir a mim mesmo. E outro que via Deus como um ser transcendente e superior a ele. Esses 2 ramos foram formando 2 correntes. Uma é a corrente gnóstica, que existe até hoje, vai correndo, e outra é a corrente transcendente, que teve em Abraão, Isaac e Jacó a promessa. Deus fez uma promessa com Abraão, já eu faço a palavra, e desde aquele momento, daquela linha, houve uma linha da revelação. E essa revelação mostrava a imagem de um Deus transcendente, que chama o homem à humildade, enquanto que o movimento revolucionário vai sempre chamar o homem ao orgulho que vai dar na gnose. Eu vejo muitos estudiosos falando que o humanismo teve grande influência, se não uma das principais, a falta de fé das pessoas, que veio de Guilherme de Ockham, né? Com a navalha de Ockham. Pegou firme, e aí o povo começou a dar qualquer explicação científica, que era muito, mesmo mirabolantes, para não acreditar em milagres, né? Aí com o povo já cético, aí o humanismo avançou mais firme. Agora, antes das ideias de Guilherme de Ockham, elas só pegaram porque já houve um esmorecimento do amor a Deus, e isso foi feito pelas tendências. Então, aqui há algo, porque essas ideias dele, não é só dele, mas foram outros, apareceram. Giordano Bruno, por exemplo. Giordano Bruno era um bruxo, hein? E ele defendia a gnose abertamente. O conceito de mônada, que toda a gnose hoje usa, a maior parte dos que tem a teoria gnóstica, etc., vão usar, que essa faísca inicial, está em Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele foi queimado pela Inquisição, mas porque ele era, de fato, não só um herege, ele era um bruxo. Ele tinha uma capacidade de levar as pessoas cada vez mais para o erro de forma muito grave. E a igreja sempre se preocupou, em primeiro lugar, com a salvação eterna das pessoas. Então essas ideias, elas só tiveram só tiveram capacidade de pegar as pessoas porque já havia um esfriamento da fé, que é anterior às ideias. Ele foi dando muito mais pelas tendências. A pessoa quis cada vez mais o conforto, menos o sacrifício, cada vez mais satisfazer as suas vontades, menos servir a Deus. E isso foi muitas vezes pela música, muitas vezes pelos desenhos, pelos romances. Aí chega alguém com uma ideia que vai justificar, no fundo, para que servir com tanto idealismo a um Deus transcendente. Você, no fundo, é o próprio Deus. Você, no fundo, porque era que vinha com a ideia de Giordano Bruno, era o que vinha com a ideia de vários desses outros, entre aspas, teólogos, que eram hereges, que depois foi dado no protestantismo. Para que essa igreja transcendente que eu tenho que obedecer? Essa igreja que é superior a mim? Para que um padre? Eu sou contato direto com Deus. Ora, para chegar nisso, tinha que passar por tendências, pelas ideias. Aí tem
Guilherme de Ockham, tem vários outros, que agora eu me esqueci o nome. Nós temos um livrinho aqui muito bom sobre o Renascimento, com vários desses lá. E nós podíamos um dia pegar esse livro e tratar sobre ele também. O Guilherme de Ockham, ele era um frade, né? Ele era uma autoridade, né? Ele... Dá um peso maior, né, também, né? O senhor queria falar alguma coisa? Todos esses heróis medievais eram ou era padre, ou era frade, ou era bispo. Então, a mesma Parece autoridade hoje. dele Não mais fácil hoje de isso também. Sim. Mas nenhum eram leigos, simplesinhos. Todos eram revelados. Era muito comum. Um financiamento extrair a verdadeira tradição. Pois é, e é por isso que essa questão das tendências ela é muito, muito importante. O Dr. Plínio costumava dizer isso, eu comentei na reunião passada, uma floresta verde não pega fogo. A floresta amazônica não pega fogo, porque ela é verde, ela é muito úmida. Isso dizer aí está sendo queimada, isso não é real. Pode ser que em alguns lugares pode estar vendo queimada, mas a floresta como um todo ela é muito verde. A Idade Média tinha uma floresta muito verde, que era a civilização cristã. A civilização cristã nasceu do sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em algum momento houve um castigo que permitiu que essa civilização que nasceu desse sangue, no fundo fosse esmorecendo no ardor que tinha pela fé, pelo amor à igreja, etc. E aí foi muito mais fácil aparecerem as ideias que contrastavam com a fé. E depois os fatos, a Revolução Protestante, 1517, vai lá Lutero, coloca suas teses e apronta aquilo que nós já sabemos, porque o homem é igual em matéria religiosa. É o problema do orgulho. Então nós temos a questão da filosofia gnóstica, eu estava falando de Alexandre Magno. Quando Alexandre Magno tomou conta daquela região toda, a filosofia da Índia, que era marcada por essa visão gnóstica, desse ramo que veio desde o paraíso terrestre, essa visão gnóstica começou a influenciar toda a filosofia grega. E foram aparecendo vários outros daqueles. Eu já não me lembro mais todos os nomes das correntes filosóficas que foram surgindo depois daquilo, mas cada vez mais, ou elas iam para o racionalismo, que depois na Idade Moderna nossa é chamado de racionalismo, ou eles iam para o empirismo. Esses dois pêndulos, esses dois excessos, aqui propriamente onde a verdade está no meio, onde aquela explicação que a igreja sempre dá, aquela norma de conduta que Santo Agostinho também tanto repete, a virtude está no meio, se aplica perfeitamente. Porque a partir do final da Idade Média, em que havia uma perfeita consonância entre os sentidos e a razão, que era fruto da visão aristotélica que Santo Tomás tinha abarcado inteiramente, Aristóteles, ele não era católico, o senhor sabe, ele nasceu antes de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele era dos filósofos antigos o que tinha menos de gnose. Se nós imaginássemos uma linha dourada da doutrina de Aristóteles, haveria uns pequenos pontozinhos pretos que talvez fosse a gnose. Mas ele era o que menos tinha. E a doutrina católica, ela é por inteira livre da gnose, por inteira. E é a única religião que não tem nada de ponta de gnose. Todas as outras, em algum ponto, vai por causa do igualitarismo gnóstico, aderindo a algum desses pontos. Bom, Santo Tomás fez o perfeito equilíbrio entre a razão e os sentidos. Eles não estão em oposição, assim como a fé e a razão não estão em oposição. O que fez toda a ciência moderna? Ou caminhava para o racionalismo, ignorava os sentidos, ou caminhava para os sentidos e ignorava a razão. Então a ciência empírica vai negar toda a metafísica. E o racionalismo vai pouco se importar com a realidade concreta. É assim que apareceu Sartre, muito tempo depois, para dizer que a consciência é nidificação do ser. Se eu não tenho consciência de que essa caneta aqui está numa gaveta, essa caneta não existe. Isso é a nidificação do ser, é o Sartre, o existencialismo. Se cai uma árvore na floresta amazônica e ninguém viu, ninguém soube, ela não existe. Porque aquela realidade exterior à minha consciência não interessa. Interessa a minha consciência. Isso vai para o existencialismo. É um dos desequilíbrios que nasceu depois da Idade Média. O outro é a ciência empírica, que foi negando toda a metafísica, porque a metafísica dá ordens, ela mostra que pela razão se pode conseguir entender certas consequências. Para a ciência moderna, só pode ser aquilo que se prova matematicamente com os seus sentidos. Ela vai negar a capacidade da razão de chegar ao conhecimento. E o homem conhece pelos dois, apesar de que todo o conhecimento vem primeiro pelos sentidos. Por exemplo, a questão do design, intelligent design, desenho inteligente. É uma prova racional contra o evolucionismo. Por quê? Porque do caos não sai a ordem.
Se há uma ordem no mundo que nós estamos vendo, não é possível imaginar que essa ordem tenha nascido da desordem, que é a teoria evolucionista. Então ela foi mais ou menos explicitando a ordem, o seu olho foi descobrindo sozinho, que tem o ar que é translúcido, que você pode ver através, tem a luz, ele vai pegar, toda a complexidade do olho nasceu inconscientemente pela evolução. O que diz o desenho inteligente? Há um tal desenho inteligente no olho humano, nos órgãos humanos, que eles não podem ser frutos do acaso. Portanto, a evolução não pode ser a causa da ordem, porque a evolução não pode produzir a ordem, se não há uma ordem anterior que ela demonstre. Tem uma historinha que dá para refletir isso com o pessoal, o ponto da filosofia, que você chegar numa ilha deserta, onde tem uma cabana, você chegar lá e encontrar uma cabana, você deduz que ali teve vida inteligente. Evidente. Você não deduz que aquela cabana se criou do nada. Exatamente. E a partir do nada. É muito bom exemplo. É exatamente isso, é o desenho inteligente. Agora, para a ciência empírica não, só tem que provar. Então, toda a argumentação metafísica eles vão cortar. Cada analogia que você estava comentando do sentimentalismo e do racionalismo, a mesma heresia que surgiu pós-Idade Média de usar a fé e obras, né? Os protestantes acreditam que só a fé basta. Chegam até a repudiar as obras e acusar os católicos de só usarem as obras, né? De usar só a fé temos os protestantes, que acreditam que você não precisa fazer nada e que só a fé não muda nada as ações. E nas obras temos a heresia jansenista. Pegou parte do clero católico que acreditava que só as obras iam salvar, né? Então a pessoa tinha que ficar fazendo obras o tempo todo, poucas ações de piedade, pouca oração e muita obra, muita... Então eu imaginei que essas duas medidas também, razão e emoção. Eu nunca fiz essa analogia, pode ser. Em várias coisas sempre é preciso ter esse equilíbrio, que a virtude está no meio. Mas a virtude tem que ser praticada por inteiro. Esse é o erro dos que dizem que não pode ser radical, né? Não pode ser exagerado. É falso, porque a pessoa tem que ser exagerada na virtude. Ela não pode ser exagerada no erro. Então, por exemplo, entre a temeridade e a covardia existe o heroísmo. O heroísmo é a virtude praticada por inteiro. A pessoa não é nem temerária, que seria o excesso para o lado do heroísmo exagerado, digamos, e o outro para a falta do heroísmo, a ausência do heroísmo. Então esses dois excessos, eles se encontram no ponto médio, que é a virtude do heroísmo. A virtude da castidade, a virtude da humildade. A pessoa tem que ser por inteiro, ela não pode ser pela metade. Mas ela não pode cair nesses erros, esses sim, que estão fora daquilo que é o correto. Bom, quanto tempo nós já passamos, senhor Rodrigo? Chegou quase 1 hora, né? Poxa, o senhor Rodrigo fala muito ali naquele canto, hein? 3:06. Não, então vamos terminar algumas perguntas. Eu acabei falando sobre muitas coisas. Eu espero que depois os senhores tenham tempo de refletir sobre isso. O problema da virtude no meio, da ciência moderna, do renascimento, das 3 profundidades da revolução, monarquia e república, as formas de governo. Ora, foi bastante coisa sobre o Hahnemann, muito rapidamente. Tudo isso nós tratamos para dar uma visão de conjunto, para que os senhores se situem no momento histórico que nós estamos. Se a pessoa não tem essa visão histórica, ela vive quase como um animal do ponto de vista histórico. Ela acha que aquilo que ela nasceu hoje é o que existe, é o que é certo. A tendência nossa é imaginar que aquilo que nós conhecemos é o que existe, é o que é o bom, que é o certo. Só que houve outra coisa antes, houve uma outra época histórica, houve um mundo diferente. E um outro mundo é possível, não por esse mundo da esquerda, porque eles têm essa frase, um outro mundo é possível, mas pelo contrário, pelo mundo da virtude. Um mundo que nós devemos ajudar a construir com os nossos sacrifícios, com os nossos esforços, com a nossa ação. Porque nós somos chamados a sermos o calcanhar de Nossa Senhora nessa época histórica, para pisar a ponta de lança do plano do demônio do nosso mundo de hoje, que é essa revolução gnóstica e igualitária, que quer destruir a civilização cristã. Vamos rezar o Ângelus e terminar, senhor Rodrigo? Então vamos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de lhe fazer um convite. Se você gosta dos temas que nós tratamos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E, se possível, seja membro do canal. Aqui embaixo há um botão, seja membro. Clicando nesse botão, abrirá um vídeo explicando aquilo que você receberá, inclusive a missa mensal, todos os meses, na sua intenção e na intenção de sua família. E se você quiser dar um passo além, torne-se membro também do grupo Articulação Brasil, cujo link está aqui disponível na descrição deste vídeo. Além da missa mensal, das orações e alguns outros benefícios, você também receberá a revista Catolicismo,
todos os meses, enviada para o seu endereço onde você mora ou no endereço que você indicar, se você quiser dar de presente para alguma pessoa. A revista Catolicismo, na minha opinião, é a melhor revista de cultura católica do Brasil. E aqui ao meu lado estão aparecendo agora, estão começando a aparecer, alguns vídeos recomendados. Dê uma olhada nesses vídeos, deixe os seus comentários e o seu like. Não se esqueça também de compartilhar entre seus amigos.